Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Bem-vindos ao canal da Igreja em Blumenau no YouTube. Estamos sempre aqui aos sábados, tendo comunhão com os irmãos da Igreja em Blumenau, os irmãos que se reúnem conosco, os irmãos que não se reúnem conosco, os irmãos do público em geral, porque é desejo de Deus que a palavra do Senhor alcance todos os homens, como fala ali a carta de 1 Timóteo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Amém? Então, sejam muito bem-vindos. Já aproveito aqui para você se inscrever no nosso canal. Está descrito o nosso canal como a Igreja em Blumenau. Você pode também deixar seu like, você pode também enviar esse link e os links anteriores que houve o compartilhamento da palavra do Senhor para os seus parentes, amigos, vizinhos e também irmãos da igreja. Amém? Estamos, como já dito nas semanas anteriores, se aprofundando humildemente diante do Senhor com relação a esse livro devocional publicado pela editora Árvore da Vida, que é o nosso Alimento Diário. O Alimento Diário é um livro devocional que tem uma leitura diária, de domingo a domingo, para suprir a palavra de Deus para dentro de você, para dentro da sua casa. E nesse sábado, nesse final de semana, nós chegamos então à semana 4. A semana 4, Alimento Diário é um livro baseado na Bíblia, é um livro que revela mais a Bíblia para nós por meio dos seus apóstolos, né? Por meio dos seus profetas. Nenhuma profecia, como diz ali nas epístolas de Pedro, tem origem em alguma elucidação humana, mas antes homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, né, testemunharam e profetizaram da parte de Deus. Então, a fonte dessa palavra é o próprio Deus, mas ele usa, né, os seus apóstolos para que essa palavra chegue até nós de maneira mais palpável, praticável, né? Então, a semana 4, a minha graça te basta. Esse é o título da semana 4, baseado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Se você está com sua Bíblia aí, seria uma sugestão, né, para você ir acompanhando alguns versículos. Nós temos aqui em 2 Coríntios 12, capítulo 12, nós vemos, né, que Paulo ele teve as visões e as revelações do Senhor, logo ali no início do capítulo 12 de 2 Coríntios. E a partir do versículo 7 e versículo 8, nós temos aquela situação que para que Paulo não se ensoberbecesse das visões que ele recebeu, das grandezas das revelações, foi colocado nele um espinho na carne, né? E esse espinho na carne, ele até descreveu aqui como mensageiro de Satanás. E esbofeteava ele, e a fim de que ele não se exaltasse, tamanha a revelação maravilhosa que ele recebeu da parte do Senhor. E no versículo 8, ele até pediu 3 vezes para o Senhor que afastasse dele, né, esse espinho na carne. E no versículo 9, que é o versículo, né, da semana, né, ele descreveu da seguinte maneira. Versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 12. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor falou para ele isso. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o tema dessa semana é a minha graça te basta. A graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, a graça do Senhor. Amém? Então, aí depois ele também falou de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí o versículo 10 ele continua: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo,
porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, esse foi um espinho na carne que o apóstolo Paulo teve, né? E porque um ministro do Evangelho, um ministro de Deus, ele não pode ser autossuficiente, independentemente de quão espiritual talvez ele seja, ou quanto ele, nossa, às vezes está sendo usado pelo Senhor na obra de Deus, nossa. O caminho de Deus é contrário à autossuficiência humana, porque Deus criou o homem para que esse homem pudesse contê-lo, para que esse homem pudesse representá-lo e para que este homem pudesse fazer a vontade do Senhor e não a sua própria vontade. Amém? Então, no mundo hoje tão colorido, no mundo hoje até mesmo cristão, que as pessoas até às vezes se exaltam pelo fato de curarem, de falarem às vezes tão bem, né, pelo Senhor, precisamos tomar cuidado com isso, né? Hoje o mundo, inclusive, tem muita autoajuda, né? Seja você mesmo, faça acontecer, você é capaz. Não estou dizendo que isso é ruim, não, tá? Não estou dizendo que isso é ruim, não. Eu estou querendo dizer que o ministro de Deus, ele não é autossuficiente. O ministro de Deus, ele invoca o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né? Nós já falamos isso nas mensagens anteriores, que o nome do Senhor traz a presença do Senhor. Que tal você agora invocar o Senhor? Né? Invoca o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando você invoca o nome do Senhor, você depende do Senhor e você tem a presença do Senhor que dá a paz e a graça necessária para que você tenha um norte na sua vida espiritual e um norte como um membro do corpo de Cristo da igreja em Blumenau. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa eu achar aqui para nós. 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos que antes mesmo de Paulo falar a respeito dos dons espirituais, do ministério, né, a respeito das operações de Deus, ele falou no versículo 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Né, anátema Jesus significa maldito Jesus. Ninguém pode falar pelo Espírito de Deus e afirmar uma coisa dessa. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, no capítulo 12 de 1 Coríntios, quando Paulo fala acerca dos dons espirituais, antes de tudo ele fala do nome do Senhor, que traz a presença do Senhor. Porque a obra não é nossa, de homens. A obra de Deus não é feita por mãos humanas. A obra de Deus é feita pelas poderosas mãos de Deus. Só que Deus precisa do seu povo, da igreja, dos seus filhos, para fazer essa vontade. E essas pessoas que estão fazendo a vontade de Deus em Blumenau precisam estar ligados ao dono da obra. É como um grupo de conselheiros ou alguém que faz parte de uma empresa, né, que tem acesso a reuniões presidenciais. O presidente ele dá a direção para que essas pessoas façam a vontade do presidente. O presidente é Deus, irmãos. O presidente da obra de Deus é Deus. Não somos nós, não. Por isso que nós temos que depender do Senhor. O Senhor, Cristo é o cabeça da igreja. É o Senhor que manda. Amém? 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6. Paulo também nos alertou com relação a sermos ministros da nova aliança. Você tem a sua Bíblia aí, você sabe, é só abrir em 2 Coríntios 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não é uma questão de que você querer ser uma boa pessoa. Tudo isso está certo. Você tem que ser uma boa pessoa.
né, tal, uma vida de cidadania boa, tal. Mas isso até os incrédulos e os ateus fazem, irmãos. Um ateu é uma pessoa correta também. Tem muito ateu que é uma pessoa correta, que, né? Tipo, mas os filhos de Deus, o povo de Deus é um outro patamar. Tipo, nós estamos recebendo essas revelações do Senhor que nos fazem não depender até mesmo do nosso lado bom da alma, da nossa bondade, do nosso jeito certo, né? Tipo, a nossa suficiência tem que vir do Senhor, tem que vir dos olhos do Senhor, tem que vir do sentimento do Senhor, tem que vir da palavra profética do Senhor. Por isso que nós lemos o alimento diário. É o pão nosso de cada dia. Amém? Então esse é o primeiro ponto abordado nessa semana. O ministro da nova aliança. E todos nós estamos aprendendo isso. É um aprendizado diário. Não existe faculdade para servir a Deus. Não existe curso para servir a Deus. Para servir a Deus, existe o nome do Senhor, que nos faz depender dele, e tem a palavra do Senhor, que nos dá a direção correta para nós seguirmos fazendo a vontade do Senhor. Ministro da Nova Aliança não é autossuficiente. E a formação do ministro da Nova Aliança, que nós vimos também nessa semana, é muito importante. Então nós temos a suficiência que vem de Deus, e essa suficiência que vem de Deus forma o ministro que vem de Deus. Comissão divina é o primeiro ponto. O ministro da Nova Aliança é formado por uma comissão divina. Não é por uma obrigação divina, é por uma comissão divina. Comissão é uma missão conjunta. Você é comissionado com alguém. Quem é esse alguém? É o Senhor. É a igreja do Senhor. A obra não é de indivíduos, a obra é de Deus por meio da igreja. Eliseu, por exemplo, com Elias, né? O Eliseu pediu porção dobrada para Elias do Espírito. Foi uma comissão que ele recebeu. Isso mostra que a comissão que nós recebemos não é uma comissão meramente técnica, burocrática, para bater o ponto. Não, nós não somos robôs. Nós somos pessoas que têm um compromisso com o Senhor e que fazem a vontade do Senhor de boa vontade e não porque alguém mandou fazer. O segundo ponto da formação do ministro da Nova Aliança é que nós temos a palavra fundamental e a palavra profética. A palavra fundamental, como nós já falamos em mensagens anteriores, é aquela palavra que dá a Constituição. Né? A palavra fundamental obedeça aos pais e seus dias serão prolongados. Né? Não furtarás, não roubarás, não adulterarás. Tudo isso é uma palavra fundamental. E a palavra profética é aquela palavra que dá o trilho do momento, a direção do momento, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor do momento. Você pode levar uma pessoa no restaurante para comer pizza, mas talvez essa pessoa não goste de queijo, por exemplo. Aí, se você der um pratão de pizza para ela, é pizza, mas a pizza tem queijo. A pessoa não vai comer, porque ela não gosta de queijo. Então não basta oferecer a pizza. Você tem que oferecer a pizza que a pessoa, no momento, deseja comer. Então, não basta oferecer, estou citando um exemplo aqui, tá? Uma pizza para Deus. Deus, no momento, em cada semestre, Ele quer saborear uma pizza de determinado sabor. E é essa pizza que nós vamos entregar para o Senhor. É só um exemplo, tá? Para a gente entender a importância da palavra profética. Qual é o sabor do momento que Deus deseja? Qual é o tipo de pizza que o Senhor quer? Estou citando um exemplo bem banal, tá? Só para a gente entender. Não basta vir com respostas prontas. Nós vimos essa semana que não é somente fazer muitas coisas para Deus. É você fazer de acordo com a vontade de Deus. Isso está baseado lá em Mateus capítulo 7, né? Nós vimos essa semana. Isso está baseado em capítulo 7, versículos 21 a 23, né? Vou procurar aqui. Importante a gente manusear a Bíblia, né? Esse é um dos outros pontos, né, que a gente está aprendendo, né, a ler a Bíblia diariamente. Mateus 7, versículos
21 a 23, né? Porque nós somos aqueles que estamos sendo formados, né, como ministros da nova aliança, e também nós estamos conhecendo a vontade do Senhor e servindo o Senhor de acordo com a sua vontade. Fala Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aí no versículo 22 ele fala, muitos naquele dia, né, na volta do Senhor, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome nós não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, até milagres, né? Então o Senhor lhes dirá, né, explicitamente, nunca vos conheci. Esse conheci aqui quer dizer, nunca vos aprovei. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Né? Então, por isso hoje que da questão da formação do ministro, né, nós temos a comissão divina, o segundo ponto é a palavra fundamental e a palavra profética, e o terceiro ponto é as experiências das riquezas de Cristo. Né? Baseado ali em 1 Coríntios 1, versículo 30, e vós sois dele, sabedoria, santificação, redenção, justificação. Quantas riquezas Cristo tem para nós? Você precisa de sabedoria? Precisa de Cristo. Você pode ser uma pessoa inteligente, mas talvez você não seja uma pessoa sábia, porque sabedoria é só Cristo. O quarto ponto, sofrimentos e tribulações. Né? Então, o ministro da nova aliança, ele tem essa formação também. Ele não é um sofrimento causado por ele mesmo, é um sofrimento que vem da própria vida. Né? Tipo, você não precisa pedir sofrimento. Sofrimentos vêm, nós estamos no meio de uma pandemia. É um sofrimento, é uma tribulação. E nessa tribulação, o Senhor vem e fala para nós, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Tem um versículo que eu gosto muito, que é 1 Pedro, capítulo 5. A graça do Senhor basta a você? Ou você precisa de mais coisa? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, né? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Leia esse versículo depois em casa com a sua família. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça. Nosso Deus, irmãos, é um Deus de toda graça. Então, quando Paulo passou por aquela experiência de ter um espinho na carne, ele queria que o Senhor afastasse aquele espinho. E esse espinho chegava a esbofetear ele. Só que o Senhor falou, a minha graça te basta. Então, por um lado, ele era esbofeteado. Mas, por outro, Satanás também foi esbofeteado. Por quê? Porque a graça do Senhor bastava a ele. Então, quando a graça do Senhor na nossa vida nos basta, isso cala a boca do inimigo. Isso vence qualquer tipo de situação na nossa vida. Então, a graça do Senhor é Cristo. A graça do Senhor é o amor de Deus. E o amor de Deus é a manifestação da vida de Deus. E a vida de Deus está no Espírito, está na palavra. Jesus falou em João 6. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A vida de Deus manifesta o amor de Deus. Amém? Então, você pode ter essa experiência. Foi citado nessa semana o exemplo de Otmani, por exemplo, que teve aquela figura, né, de que ele estava descendo um rio e no rio tinha uma pedra. E ele falou para o Senhor, Senhor, remove a pedra. Aí o Senhor falou para ele, por que não elevar o nível das águas? Então, na nossa vida hoje tem muitas pedras. Tem o mar com correnteza, né? E você está lá, Senhor, olha a pedra que tem aqui, o que eu vou fazer agora, né? Senhor, remove a pedra, tira esse problema, tira esse espinho, eu não aguento mais. Aí o Senhor vai falar para você, a minha graça é suficiente, a minha graça é com você, e essa graça vai suprir você, essa graça vai fazer com que o nível das águas se eleve, e essa graça você vai passar de boa sobre essa pedra. Que mais? João, outro versículo que eu gosto muito, João
deixa eu procurar aqui. João capítulo 1, né? João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. Nós temos aqui versículo que fala aqui a respeito, João capítulo 1, da graça do Senhor, né? Que o Senhor veio para nos conceder graça. Isso está aqui, até eu anotei aqui para nós, João capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Esse é outro versículo para você anotar, meu irmão. João 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, é como se você fizesse uma viagem longa e você precisasse de muito combustível. E você tivesse suprido de combustível. Então, na nossa vida cristã, nós temos uma jornada grande, né? E o Senhor fala assim para nós: fica tranquilo, não vai faltar combustível, não vai faltar graça. Cada momento, o Senhor é graça sobre graça. Hoje você está recebendo uma graça, correto? Aí amanhã tem mais uma graça. Segunda-feira, mais uma graça. Terça-feira, mais uma graça. É graça sobre graça, ó. Graça sobre graça. A graça de Deus não é é interminável. Você pode ter 30 anos de igreja. Você pode ter 30 conferências. A graça de Deus é a última recomendação de Deus na Bíblia. Apocalipse. Vou pegar aqui. Apocalipse 22, 21. Apocalipse 22, 21. A graça é o último versículo da Bíblia, tá? É o último versículo da Bíblia. Olha a importância disso, irmãos. O último versículo da Bíblia. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. É o último versículo da Bíblia. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. E veja bem, olha o tempo presente desse verbo. Seja. Não é foi e não é será. A graça do Senhor seja. É uma experiência de hoje, uma experiência fresca, como aquele pão fresquinho da padaria, que você vai buscar às 6 da manhã para tomar aquele cafezinho gostoso. Correto? Aquela graça fresquinha do Senhor para você. Eu espero que nesse momento você esteja desfrutando da graça fresquinha do Senhor. Olha aqui. O Senhor coloca para a gente também, aí sim, aí entra a importância para a gente ir para a reta final aqui. A importância da simplicidade e da obediência. Romanos 1, versículo 5. Romanos 1, versículo 5. Está aqui, né? Ó Senhor Jesus, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por meio do amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, nessa semana no Elemento Diário falou também sobre simplicidade e obediência. 2 Coríntios capítulo 11, né? Que ninguém vos afaste da simplicidade e pureza devidos a Cristo, como aconteceu lá com Adão e Eva no Jardim do Éden, onde eles foram afastados da simplicidade. Estava tudo bem, eles até poderiam ser pessoas boas, mas eles foram afastados da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Não é suficiente ser uma pessoa boa, irmãos. Jó era uma pessoa boa. E Deus teve que arrancar tudo dele para mostrar que ele precisava da suficiência que vinha do Senhor. E no final da vida de Jó, ele reconheceu que ele conhecia o Senhor só de ouvir, mas quando ele se arrependeu, quando ele mudou a direção da vida dele, quando ele recebeu a graça do Senhor, ele começou a conhecer o Senhor com seus próprios olhos. Então aqui nós temos a obediência por fé. Então toda essa questão da graça, da minha graça te basta, tudo isso vai se voltar para a nossa simplicidade e obediência. A graça de Deus torna as coisas simples. Para que complicar? A obediência por fé. E essa obediência por fé
ela reflete entre todos os gentios. Uma pessoa com a graça de Deus, uma pessoa com a graça de Cristo, ela reflete essa graça entre onde ela está. Entre todos os gentios. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é ser um grupo fechado, a patotinha. Não, um clubinho. Deus não quer clube. Deus quer um povo nessa cidade que o represente, que tenha graça como seu conteúdo, como sua expressão. A obediência por fé entre todos os gentios. Mas tudo começa com a graça. A graça é o combustível da obediência. Obediência não pode ser algo forçado, algo, nossa, me mandaram fazer isso. Não, não. Você obedece não porque você é uma pessoa boa ou porque você obedece obrigado. Você obedece porque você tem graça de Cristo dentro de você. É diferente. Para finalizar, e até os irmãos até ilustram, né? O nosso alfabeto mudou. Os irmãos falam assim, tem um alfabeto normal, que é A, B, C, D, E. Aí, nosso, o nosso alfabeto agora é obedecer. Obedecer. Entendeu? Eu rio aqui. Senhor Jesus. Então é isso, irmãos. Já tem alguns pontos, né, que eu queria abordar. Nós temos o peso e a responsabilidade de conduzir, né, a igreja, a obra do Senhor, todos nós como um homem coletivo, como a igreja, né? E esse peso e essa responsabilidade não é um jugo para nós, né? O Senhor é o cabeça da igreja e está à nossa disposição, como fala em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, né? Ele se compadece de nós, de nossas fraquezas, para nos suprir. Então, o peso e a responsabilidade que nós temos é um jugo suave e o fardo do Senhor é leve, né? O Senhor, até ele, no Getsemane, ele teve uma angústia muito grande, ele chegou na depressão do grau máximo, né? Porque a pressão era muito grande e ele conseguiu superar isso por meio da presença do Senhor. O peso, na verdade, é a presença do Senhor. Quando você tem um peso e uma responsabilidade, isso fica leve quando você tem a presença do Senhor. O peso é a presença de Deus. Moisés falou, em Êxodo, eu não vou sem a tua presença, Senhor. Então, o peso da responsabilidade tem que trazer a presença do Senhor, porque senão vira algo meramente religioso, uma obrigação. Deus não quer obrigação. Deus quer um coração 100% para a sua vontade. Nós servimos ao Senhor de acordo com a vontade dEle, não de acordo com nossos interesses próprios. A responsabilidade que nós temos é corresponder a tudo que o Senhor tem nos falado, né? E isso só vem por meio da graça do Senhor. O combustível não é a nossa capacidade natural. O combustível é a graça do Senhor. Teve até uma situação que um servo de Deus passou uma vez na Argentina, né? E ele estava muito aflito e ele estava acompanhado de um cooperador também. E ele estava com um peso muito grande. E durante a madrugada ele se levantou e chamou esse cooperador para orar. E depois da oração, tudo ficou leve. Tudo ficou leve. Então, um caminho também é a oração. Então, se você está pesado nesse momento, se você está me vendo agora, nesse momento, ou quando você assistir essa palavra, o peso e a responsabilidade que nós temos é descarregado também por meio da oração. Quando você ora, você descarrega naquele que é o dono da obra, que é o Senhor. Então, o peso e a responsabilidade não é um jugo. O peso e a responsabilidade é uma honra, né? O peso tem aquelas balanças de medida que mede a feijão, arroz, né? Antigas, né? Você coloca a balança e o peso vem para cá, né? Então a nossa vida está aqui. Vem o peso e a responsabilidade de Deus, você ganha um up, né? A balança, né? Ela tem um peso, porque você ganha a presença de Deus. Isso faz a diferença. Amém? Então deixe seu like se você curtiu, se você tem curtido aí o canal do YouTube da Igreja em Blumenau. Se inscreva no canal e divulgue cada vez mais o nosso canal de comunicação da Igreja em Blumenau. Estamos em meio a uma pandemia e acreditamos que ainda em breve, se o Senhor assim permitir, estaremos juntos reunindo fisicamente. Mas no momento não é a hora e
E fica aqui o recado de Deus nessa semana. Com pandemia ou sem pandemia, a graça do Senhor nos basta. Amém? Jesus é o Senhor e o Senhor abençoe a todos.